Não adianta você querer escrever uma história que seja sombria, sendo que ao longo de toda a história, a única coisa que você consegue discursar é a respeito do romance de que está acontecendo ali dentro. Importante. Coloque a ideia sobre o que você quer escrever. Entenda o que falta na sua história. Pesquise a respeito daquilo. Se você está trabalhando dentro de um gênero, perceba como o gênero é trabalhado. Não adianta você querer escrever uma história que seja sombria, sendo que ao longo de toda a história, a única coisa que você consegue discursar é a respeito do romance de que está acontecendo ali dentro. Então não é um livro sombrio, é um livro que está inclinado ao romance romântico. Então você está deixando o sombrio de lado para trabalhar a questão do romântico. Então entenda isso. Não é que um livro sombrio não possa ter um romance, mas ele é pano de fundo. Ele é segunda, terceira camada, ele não é a trama principal da história. Então perceba, porque a partir do momento em que você começa a desenvolver a história, que você começa a fazer a construção dessa história, você está fazendo uma promessa para o leitor. E assim que ele pega o livro, em que ele lê a sinopse, ele entende qual é a promessa que foi feita. Então ele compra aquele livro ou compra aquela história ciente ou na esperança que o autor tenha tido habilidade suficiente para discursar a respeito da proposta que ele fez, que ele pague a promessa feita ao leitor. Isso é extremamente importante. Coloca a cronologia da história, entenda o que falta na história, discurse a respeito da rede de personagens, veja o que falta em relação aos personagens, qual é o tipo de caráter daquele personagem, como ele vai agregar a história, como ele vai fazer a história avançar, por que que aquele personagem existe, e perceba se falta personagem, talvez falte personagens, talvez fosse interessante ter um personagem infantil, talvez um personagem animal, talvez nenhum dos personagens estejam funcionando para o tipo de história que você quer contar. Perceba qual é a regra do mundo, por que que algo pode acontecer e por que que algo não pode acontecer. Entenda qual é o gênero que você está trabalhando e fale dentro da língua desse gênero.